Estamos de volta com mais um compilado de histórias sobrenaturais, hoje com uma mistura de temas variados. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? E o primeiro relato se chama A Assistente do Beetlejuice. Você assistiu Beetlejuice? Não lembro. Eu sei o que é, mas eu não sei se eu assisti. Bom, ela conta que ela era recém-casada e ela e o marido dela se mudaram para um apartamento do tipo sobrado. Então tinha como se fossem 2 andares e no térreo ali, que era imediatamente embaixo do apartamento deles, era o lugar onde ficava a administração. E ela conta que essa mulher que administrava o prédio não cuidava do prédio direito, que ela era uma grossa, estava sempre por aí fumando aquele cigarro Camel, mas ela disse que era um cigarro extremamente fedido e que um pouquinho depois que eles mudaram, eles já começaram a ter problema com ela, porque logo ela ficou grávida e aí a mulher ficou brava, ficou insinuando que eles mentiram sobre ela estar grávida antes de mudar, porque ela não queria alugar o apartamento com alguém que tivesse crianças, porque claramente ela não gostava de criança. E assim, tudo dava errado ali. Toda hora eles tinham que estar lá na administração reclamando com ela, porque as coisas não funcionavam, o aquecedor não funcionava, o triturador, que Estados Unidos tem triturador nas pias, então o triturador não funcionava, nada funcionava. Toda hora eles tinham que estar lá e ela era extremamente grosseira. E o fato dela estar grávida foi ainda pior. E quando ela entrava lá no apartamento, porque tinha que fazer alguma manutenção, alguma coisa, ela fazia com comentários pejorativos ou ficava claramente invejando alguma coisa que eles tinham dentro do apartamento, enfim. Caso é que eles não se davam bem com ela e era uma tortura morar ali. E por conta de tudo isso, ela fala que essa mulher era pior que a assistente social do Beetlejuice. Quem assistiu talvez tenha alguma referência, mas o caso é que a mulher era um pesadelo. Bom, certo dia, né, depois que o filho dela nasceu, ele devia ter uns 9 meses, e uma criança de 9 meses, ela fala que na hora do almoço ela foi alimentar essa criança, estava dando uma papinha, e obviamente, né, a criança fez aquela sujeira toda, aquela nhaca toda, e ela foi levar a criança para tomar banho, depois do almoço, depois de comer. E nessa época ela fala que ela ficava sozinha em casa, porque o marido dela saía para trabalhar e ela ficava cuidando da casa, cuidando do bebê. Ela ficava sozinha e quase não saía de casa, além de não conhecer outras pessoas ali da região. Lembrando que eles mudaram, assim, recém-casados e logo ela já engravidou, então, assim, ela não teve tempo ali de ter uma vida social, vamos colocar assim. Então, a vida dela era cuidar da casa e ficar com o bebê. Enfim, o que aconteceu? Ela foi pro banheiro, colocou ele dentro da banheira, ela estava entrando com ele na banheira, e ela conta que por conta dessas coisas do apartamento não funcionar, e era inverno, tava um puta de um frio, eles estavam parecendo uns pinguins lá dentro, o que acontecia? Eles levavam 2 aquecedores portáteis para todo o cômodo que eles iam. E ela tinha levado um aquecedor pro banheiro e ela tinha colocado em cima de um balcão que tinha ali no banheiro, numa distância apropriada para não respingar nada, porque é uma coisa elétrica. Então ela colocou de uma forma que tivesse seguro, mas que desse aquela aquecida no ambiente por causa do bebê, porque estava muito frio e tal. Meu Deus. Ela tá lá na banheira com o bebê, ele tá lá brincando com o bebê pequeno, aquela coisa fofa. Na hora que ela olha pro aquecedor, o aquecedor começa a balançar. Se ele começa a balançar, ela entra em pânico, que, né, risco de eletrocução. Se ele cair dentro da banheira, tava os dois lá, ela entra em pânico. Aí ela tenta sair, puxando a cadeirinha do bebê, ela tenta sair toda atrapalhada, derruba o bebê no chão, derruba o bebê no chão, só que ela consegue sair. Na hora que ela sai, o aquecedor ele cai, bate na porta, é tipo uma portinha que ela fala que é uma porta do chuveiro. Não sei como seria a disposição, mas o caso é que tinha uma banheira e tinha tipo uma portinha. Ela diz que o aquecedor ele bate na portinha, ele ricocheteia, bate na banheira e acaba caindo do lado de fora. Não chegou a cair dentro da banheira, caiu ali no chão. Aí ela sente um puta de um cheiro de cigarro, o mesmo cheiro que ela sentia da mulher fumando lá embaixo de sempre. E ela fala que não tem como não reconhecer, porque é um cheiro muito característico de um cigarro de má qualidade. Na hora que vem aquele cheiro, ela começa até a passar mal, meio que tossir, só que não tem nenhuma fumaça no ambiente. E aí ela olha assim para um canto, né? Ela olha para um canto específico perto da porta e ela vê que tem tipo como se tivesse uma sombra ali. Como se tivesse uma sombra, ela começa a se arrepiar inteira, começa a se sentir observada, mas ela olha, não vê ninguém. E ela sente como se. Sabe quando alguém zomba? Você sente como se alguém estivesse zombando de você? Ela começa a sentir isso.
E aí ela fica apavorada, ela cata o bebê do jeito que tá ali, pelado, molhado, caiu no chão, machucou a criança. Aí ela cata o bebê, corre pro andar de baixo ali onde tem a sala, porque né, é um apartamento, igual ela falou aqui, mas era um apartamento de 2 andares, assim, né? Então ela corre pro andar de baixo onde tinha a sala, e aí ela não pegou roupa, não pegou nada, tava muito frio, então ela pegou umas fraldas que tinha ali, deve ser fralda de pano, alguma coisa assim, enrola o bebê e fica lá com ele na sala, assim. E ela fica lá por horas com aquele bebê tentando aquecer ele. E aí, muitas horas depois, chega o marido dela, ele olha, nossa, o que tá acontecendo? Por que, que esse moleque tá pelado, né? Tipo, aí ela conta tudo pra ele, fala o que aconteceu, ele fala, mas tá maluca mesmo. Porque ela fala que ela ficava assim, sentada na sala, e ela não queria subir, ela olhava pra escada, ela tinha arrepio. E ao mesmo tempo, ela ficou com medo de deixar a criança sozinha e subir sozinha. Não queria subir com ele, também não queria deixar ele. Então ela ficou lá esperando. Aí beleza, quando o marido dela chega, ele vai lá em cima, ele olha tudo. Ele liga de novo o aquecedor, ele fala, mas isso não tá andando, tá parado no lugar, não tem como, não sei o quê. Aí ele brinca com ela, fala, não, tá tudo bem, foi só um acidente e tal, fica tranquila. Passou. Umas horinhas depois, eles começam a escutar o filho da mulher lá da administração gritar feito um doido, chamando as pessoas, pedindo socorro, porque ele chegou lá e encontrou a mulher morta. Ela tinha tido um ataque cardíaco. Meu Deus. Meu Mas, Deus. gente, A mulher morre, a primeira coisa que ela vai fazer é assombrar o povo que ela não ela gosta. mal morreu. Eu achei muito estranho. Não, quando eu tava lendo, eu pensei, ah, vai ver, a mulher era insuportável porque ela tava sendo, sei lá, obsidiada por um espírito, sei lá, né, por influência espiritual, alguma coisa assim, e esse espírito que tá obsidiando ela, que tá ali em cima dela, foi passear no andar de cima. Era o que eu tinha pensado. Mas na hora que ela fala que a mulher já tava morta, enfim, não preciso nem dizer que eles mudaram de casa, né? Uhum. Porque temos um problema, um espírito perigoso. Segunda história, o guardião da vovó. Ele conta o seguinte: essa história aconteceu com os avós dele em 1937, quando o avô dele era um piloto da Força Aérea. Eles eram recém-casados, o avô e a avó. E assim, eu vou ler aqui o que ele escreveu, que eu não sei exatamente como que funciona isso. Então eu vou ler. É, meu avô, que era um piloto da Força Aérea, estava estacionado em uma base aérea em uma cidade distante, onde a minha avó não conhecia ninguém. Eu não sei se essas pessoas são transferidas, eu não sei como que funciona. Eu sei que ele ficava o dia inteiro fora e ela ficava na casinha ali. Era uma casa, pelo que eu entendi, parecia uma região um pouco rural. Aí, o que que acontece? Ela não conhecia ninguém, ela tinha medo de ficar lá sozinha, principalmente quando anoitecia, mas ela não tinha o que fazer, né? Ela acabava tendo que ficar lá. Certo dia, logo que o sol se pôs, alguém começa a bater na porta. E quando ela abre, ela vê um senhor barbudo parado ali. Ela acaba sendo educada, mas ao mesmo tempo estranho, né? Pessoa aleatória batendo assim, pessoa esquisita. Aí ele vira pra ela e fala assim: fica tranquila que eu tô aqui pra te proteger. Fica dentro de casa e não sai por nada, deixa a porta trancada. E até aí, beleza. Só que aí ela ficou com medo. Ela falou: me proteger do quê? Será que tá acontecendo alguma coisa lá fora? Sei lá. E ela fica. Só que aí ela para, ela fica pensando, ela fala: não. Aí ela fica mais tranquila e ela começa a achar que aquele cara foi enviado pelo marido dela. Ela falou: ele deve ter mandado alguém aqui para me ajudar, para me proteger e tal. Então ela relaxou. Só que quando ele voltou para casa, ele falou para ela que não, tipo, não tinha nada a ver com a história. No dia seguinte, o homem aparece de novo. A mesma coisa. Ele bate na porta, logo que o sol se põe, ele pede para ela fechar a porta, para ela ficar lá dentro e fala que ele está protegendo a casa. No outro dia, de novo, o looping, sem fim. E aí ela começa, apesar do marido dela falar que não conhece ninguém, que não mandou ninguém, inclusive não acreditar nela, falar que ela tá maluca, que ela tá tirando coisa da cabeça dela ainda por cima, ela se sente segura e ela começa a convidar ele para entrar. E aí, como ele estava vindo todo dia, ela sempre oferecia: você não quer um chá, você não quer uma sopa? Ele nunca aceitava. Ele só falava: não, não precisa, só fecha a porta e fica aí de boa que eu tô de olho aqui nas coisas para você. E foi indo. Bom, chega uma hora que ela começa a conversar com o pessoal na vizinhança e ninguém nunca viu, nunca aconteceu nada semelhante. Até que apenas uma vizinha, de todos que ela foi conversando, foi perguntando. Essa uma vizinha contou para ela
que tinha tipo uma lenda ali do local. Que conta a lenda que no terreno ali onde ela estava morando, onde foi construída a casa dela, tinha o túmulo de um velho, um senhor, que era um mago. Mas até aí, nada demais. É uma lenda, como se fosse uma lenda urbana ali da região, e ok, passou. Só que não para por aí. Tem mais coisa. Uma noite, na hora que eles estão indo dormir, o casal, ela pega e conta pra ele de novo, e fala de novo. Cara, eu tô te falando, todo dia o homem vem aqui, eu ofereço comida, eu ofereço chá pra ele nunca quer. E aí ele diz que o vô dele, ele começa a ficar nervoso. E aí ele fala, não, para de inventar essas histórias, você tá ficando louca, amanhã eu vou te levar no médico que você tá ficando maluca. Na hora que ele fala isso, a cama começa a tremer e eles acham que tá tendo um terremoto. Que a cama, ela começa a pular e tremer assim de um jeito assustador. E de repente o homem aparece ali, brota lá, no meio do quarto, assim, o homem que ela vê na porta. Ele brota e ele olha e fala assim: eu tô aqui para proteger ela, inclusive de você. E com essa atitude, você tá proibido de dormir com ela. Sai daí. Na hora que o avô sai da cama, a cama para de tremer. Aí o homem desaparece e ela pega e fala assim: vai dormir no sofá. E aí ele, emburrado, né, e tal, pegou e foi dormir no sofá. Dali em diante, todas as noites era a mesma coisa. Toda vez que ele tentava deitar na cama junto com ela, ou a cama começava a tremer, ou voava um sapato nele, ou ele tropeçava e caía. Ele conseguia dormir na cama. O Gente, fantasma não deixava. Aí toda noite ele tinha que dormir no sofá. fantasma abusivo. Até que chega uma hora. Aí isso continua vários dias. Até que chega uma hora que ela vira pra ele e fala assim: se você quiser os seus privilégios de marido e tocar em mim de novo, você terá que se desculpar. Aí ele pega, pede desculpa pra ela, que nunca mais vai dizer que ela é louca e tal. E aí ele consegue subir na cama. E aí ele, tipo, eu acho que o fantasma ficava ali toda hora olhando o que eles estão fazendo, gente. Que coisa desconfortável. Aí ele consegue voltar a dormir na cama. O avô ficou extremamente apavorado. Depois de um tempo, eles acabaram mudando de casa, porque como assim, né? Vai ter intimidade ali com o plateia. E segundo o cara que conta a história, ele diz que a avó dele nunca mais foi contrariada. Mesmo estando em outro imóvel, o avô dele preferia não falar nada, né? Porque vai que... Essa ganhou uma sorte grande. Essa Sim, foi assombrada por um fantasma que, ó, agora ela pode exatamente. fazer tudo que ela quiser, falar o que ela quiser, entendeu? Gostei desse fantasma. Não, Um mentira. fofo meio abusivo, Um mas é fofo um fofo. abusivo. Terceira história. Trabalhando no turno da noite no mercado. Péssima ideia. Vamos lá. Eu vou ler um pedacinho aqui. O tanto de jogo de terror que tem disso, você não tem noção. De mercado à noite? É. Já tive algumas experiências sobrenaturais, mas a pior delas é quando eu trabalhava no supermercado. Eu cresci em uma cidade agrícola e o único lugar para conseguir. É como se ele falasse assim: era uma cidade agrícola pequena, não tinha muito emprego e o único lugar que dava ali na época para ele trabalhar era o tal desse mercado, que era um mercado familiar chamado Robertsons. Era um mercado grande, mas era um mercado familiar, não era igual essas marcas grandes que a gente conhece aí. Aqui no Brasil a gente tem o Extra, Pão de Açúcar, essas coisas. Lá eles têm o Walmart, enfim. Não era nenhum desses, era da região ali e era pertencia a uma família. A família Robertson era muito ativa na comunidade, mas também tinha uma reputação de mesquinha e totalmente má. Ou seja, o pessoal já tinha preconceito com esse povo. E ele fala que ele, o pessoal que trabalhava lá no mercado, e até assim os mendigos que ficavam em volta, que ficavam mais próximo ali, sempre achava, sentia como se tivesse uma aura meio sombria em torno ali do lugar. Tá? Ele fala que muitas características contribuíam para isso, porque os tetos estavam meio estranhos, meio abandonado, lá na sala dos fundos. O escritório lá em cima era uma portinha atrás de um monte de prateleira. Então, assim, era um lugar que a disposição não ajudava muito e era, assim, um lugar meio sinistro, apesar de ser um comércio aberto. Além disso, para piorar, o patriarca lá, o dono do lugar, tomava conta de tudo, o senhor Blaine. Ele falava que o homem parecia um vampiro de tão esquisito. E ele diz que esse senhor, ele já tava bem senhorzinho assim, ele era tipo aqueles velho ranzinza.
Sabe esses velhos que você passa na rua e a pessoa tá xingando assim? Era tipo isso. Então o homem tava arrastando os pezinhos e xingava os mendigos, e xingava todo mundo. E se eles se atrasassem 1 minuto pra entrar pro trabalho, xingava os funcionários. Era um cara péssimo. E aí ele fala que todo mundo brincava que ele era um vampiro, que o homem já tava caquético e não ia dessa pra melhor. Sabe aquela pessoa que não é muito amada, assim? Então fica sofrendo piadinhas? Tipo isso. E aí ele fala que uma noite, era por volta de 9 horas da noite, e eles estavam se preparando para fechar a loja. E aí ele subiu lá na administração do corredor de cima para avisar o homem que eles iam fechar. Quando ele chegar lá, tá tipo tudo escuro, tá? Tá lá no escuro. Era um cara bem estranho, assim. E que aquele corredor lá em cima, onde ele ficava, era um lugar que acontecia coisas muito estranhas. Ruídos estranhos, principalmente à noite, depois que a loja já estava fechada. Então eles ouviam muitos ruídos de passos de pessoas andando, mesmo quando o velho não estava lá. Então eram ruídos de passos, eram canos que se movimentavam, que pareciam se movimentar, arranhando piso, parede, rangido de porta que abre e fecha, enfim. Então o cara já era esquisito. Os caras já não gostavam do dono, que ele era meio estranho. Eles não gostavam do lugar e tinha também alguns ruídos estranhos. E ele fala que numa certa noite começaram esses barulhos estranhos, o senhor não estava lá, e aí começaram esses barulhos. E aí ele e o parceiro dele que ficavam, ele disse que a loja fechava às 10. E aí ficava ele e o outro colega dele, eles ficavam até o final para fechar. E aí eles, não vamos lá em cima não, né? Olhar aqui as prateleiras, né? Pra que lá? Que coisa desnecessária. Só que aí, eles estavam lá andando, terminando de ver se faltava alguma coisa e tal pra fechar. E aí, tipo, uma lata de feijão verde. Acho que não tem feijão verde em lata aqui no Brasil. Eu não sei nem o que é feijão verde. Mas enfim, aparentemente nesse lugar tem feijão verde em lata. Nossa, é quase um trava-língua. Feijão verde. Feijão verde. Feijão verde em lata. E, tipo, eles estão andando e a lata caiu. Ela foi meio que atirada no corredor, assim, de cima de uma prateleira. Porque uma coisa é o negócio tá na ponta e tombar. Outra coisa é o negócio tá aqui e voar. É como se alguém tivesse empurrado. E a lata voou. E aí eles, estranho, né? Foram lá, colocaram a lata no lugar, continuaram andando, mais 2 corredores pra frente, outra lata caiu. Aí eles vão lá, pega o negócio da lata, coloca no lugar de novo, outra lata caiu. 4 metros lá na frente. Então, assim, seja lá o que for que tinha nesse mercado, tava trolando eles, né? Tava seguindo eles, derrubando as coisas para assustar. E aí eles desistiram de arrumar as latas, porque o fantasma aparentemente não queria deixar as latas organizadas, e foram lá para frente, na parte dos caixas, ali perto da saída, e ficaram lá até encerrar. Beleza. Aí, no outro dia, um empacotador pediu para ser dispensado do turno da noite porque ele estava traumatizado. Ele disse que ele estava na sala de descanso, geralmente o mercado tem isso, né? Um lugarzinho ali que os funcionários, como eles ficam muitas horas dentro do mercado, tem tipo uma salinha, geralmente tem um lugarzinho ali para eles descansarem, dependendo da carga horária ali. Fulano estava na sala de descanso e nessa sala tem 2 banheiros pequenos que são usados só pelos funcionários, um masculino e um feminino. De repente, ele começa a ouvir chorando dentro do banheiro feminino. E aí a criança começa a chorar e ele fica lá na sala de descanso, fingindo que não tá ouvindo. Aí ele fica lá tipo uns 5 minutos e chega uma hora que a criança já tá gritando muito, ela tá tipo berrando lá dentro. E é uma salinha com 2 banheirinhos, é tudo muito perto ali, não tinha como ser em outro lugar. Claramente era ali dentro. E aí ele fica esperando, ele começa a ficar preocupado, ele fala, não, tem alguma coisa errada. Ele acha que tem uma mãe com uma criança lá dentro, que a mãe tá passando mal, desmaiou, sei lá, alguma coisa aconteceu, a criança tá sozinha gritando. E aí ele vai lá. Quando ele chega lá, tá tudo escuro, não tem nada. Ele abre a porta, ele acende a luz, não tem nada. E assim, ele foi escutando, ele foi chegando perto e ele continuava ouvindo gritos de uma criança. Só parou na hora que ele abriu a porta, na hora que ele abre, assim, que ele entra no banheiro. Quer trabalhar num lugar desse? Não. Ah, tão divertido! Ainda mais no turno da noite? Por que não? Eu acho que eles deviam aproveitar e deviam ir com um gravadorzinho, levar umas câmeras, um negócio para detectar mudanças de temperatura no ambiente, né? Vai que eles catam alguma coisa. Exatamente. Seria legal? Faz uma investigação paranormal. Se é obrigado a ficar lá mesmo, vai fazer o quê? Se demitir? Bom, esse aqui se demitiu do horário noturno. Pô, de noite eu não venho mais, amigo. Ou você me manda embora, ou senão não vai rolar. Quarta história de hoje. Visitante fantasma.
Algo se convidou para entrar na casa dos meus amigos. Quando eu era muito jovem, eu tinha uma vizinha chamada Lexi e ela era minha melhor amiga. Nossos pais costumavam viajar junto de motocicleta e a gente meio que acampava nas nossas casas para esperar. Deve ser tipo uma amiga de infância, alguma coisa assim, que as famílias se conhecem, o povo pelo jeito era tudo motoqueiro, então vai todo mundo viver a vida, liberdade, larga os filhos, mais ou menos assim. Fica aí. Não que todos os motoqueiros façam isso. Sem preconceitos, mas neste caso é mais ou menos por aí. Eles vão viajar de moto e deixa os filhos lá, eles deviam ser o quê? Adolescência, né? Quando eu era jovem, deve ser o quê? 15, 16, não sei, tô supondo aqui. E ele fala que todas as vezes que eles fizeram isso, nunca aconteceu nada demais, e nesse dia ele tava na casa da amiga. E todo mundo saiu de lá. Os pais deles, foi todo mundo, e ficou os dois lá. Ué, olha que engraçado. Ele fala que beleza, todo mundo saiu e eles estavam lá no quarto sentados conversando. Estavam os dois ali conversando e aí eles viram do lado de fora pela janela uma luz e escutaram um som da moto, som de moto. Eles pensaram, acho que eles voltaram, devem ter esquecido alguma coisa. E aí eles escutam batida, como se fosse batida na porta, e a voz de uma mulher falando, olá, mas era uma voz assim suave. E de repente a porta abriu. Você acha que tinha alguém lá? Não. Você acha que os pais tinham voltado? Também não. Entendi. E eles perceberam por quê? Porque eles estavam lá em cima, no quarto, e aí eles escutaram a batida, escutaram a voz e escutaram a porta abrindo. Porque ele conta que a porta ela tinha um barulho característico porque ela arrastava no assoalho de madeira. Sabe essas quando tá assim, tipo, meio que pegando? Então eles escutaram como se alguém abrisse a porta. Só que era uma voz que ninguém conhecia. Na hora que eles chegam lá embaixo, a porta tá escancarada. Bem, dentro, nem do lado de fora. É tipo como se fosse alguém do além que entrou em casa. Parece a cena do filme Sobrenatural, que eles escutam o alarme da casa, aí ele desce, não tem nada, aí Uhum, daqui a pouco a porta abre sozinha, aí ele olha, não tem ninguém. exatamente. Sabe o que é mais engraçado nessa história? É que assim, não tinha nada, não tinha ninguém. E desse dia em diante, coisas estranhas e paranormais passaram a acontecer na casa. Até que a família. Como assim, gente? A casa ela fica assombrada geralmente porque alguém morreu ali, ou aconteceu alguma tragédia, ou a pessoa ela já tá assombrada e muda de casa e leva com ela. Mas como que o fantasma chega ainda Uhum. de isolar e fica? Se isola. Como assim? Olá, cheguei, Abusada. abre a porta e fica lá pra sempre, derrubando coisa, fazendo barulho, batendo porta. Ai, gente, eles tiveram que se mudar pra uma casa que era limpinha, que eles nunca tinham visto nada. Acredita? Cada uma. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve para não perder outros vídeos como esse. E a gente fica por aqui. Tchau! Tchau, produção. Tchau. Tchauzinho.